noite, meu nome é Tamissa. Eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu conheço Restauração já tem 2 anos e eu sei que tem muitas pessoas aqui que, assim como eu, estão, como eu estive um dia, desanimadas da vida, entristecidas, já pensaram em suicídio, já tiveram sintomas de depressão, de crise de ansiedade, e muitas pessoas nos dias de hoje estão buscando essa vida, que existe em Cristo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Fabiane há uns 2 anos através de uma amiga. A minha história, eu vim dentro de uma religião, porém era uma religião que ela me fazia ter muito medo de Deus e não cheguei a conhecer o amor de Deus. E porque eu me senti muito rejeitada, não me sentia encaixada nem dentro dos padrões do que aquela religião me pedia que eu fosse, eu não me sentia parte, não me sentia amada. Quando eu estava eu cresci nessa religião, quando eu estava por volta dos meus 15 anos, eu saí dela e fui viver a vida, Acredito que muitos de vocês aqui tiveram uma história parecida, uma história meio de conflito com a família, muitas brigas dentro de casa, pais que não têm uma gestão madura das emoções e acabam envolvendo os filhos dentro disso. E tudo isso eu vivi dentro da minha casa, e junto com esse amor que eu não sentia nem dos meus pais, nem de Deus, não porque os meus pais não me deram, mas eu não me sentia amada. Eu tenho certeza que eles me deram o suficiente e o que estava dentro das condições dele perante o que eles receberam. Mas eu não me sentia amada dentro daquele contexto e também não tive o apoio de uma fé que me mostrasse o verdadeiro amor de Cristo pela vida da gente. E aí, 2 anos atrás, eu vinha conhecer o Restauração através da Carol, A Fabiane, ela é sempre muito altiva, Vocês veem os vídeos dela, muito alegre, muito amorosa. E ela foi me ensinando coisas, Eu fui aprendendo sobre a fé, aprendendo sobre Jesus, sobre o que era esse novo reino, essa nova vida que Cristo trazia pra gente, e que a partir do momento que você estava em Cristo, você poderia ser uma nova criatura. Então, nesse tempo que eu vivi dos meus 15 anos até os meus 26 anos, que eu estive vivendo coisas do mundo, como muitos de vocês também devem ter vivido na sua trajetória. Todos nós vivemos experiências, e essas experiências eu acredito fielmente no meu coração que foram experiências que vão nos ajudar a nos modificar e poder ser testemunho na vida de outras pessoas, assim como eu estou aqui hoje contando a minha história para vocês e contando que a minha vida foi transformada. Vocês também vão poder olhar para outras pessoas e falar para essas pessoas que Cristo renova, que Cristo, ele modifica a vida da gente. Eu tenho até uma trava assim de falar isso, porque eu não gosto muito de pregar religiosidade, mas eu tô tentando passar aqui para vocês o amor, o que eu sinto no meu coração, que não tem a ver com igreja, porque eu acredito que igreja somos nós, que a partir do momento que você se compromete, com Deus, de querer mudar a sua vida, de fazer coisas para mudar a sua vida, você tem essa transformação dentro de você e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Desculpa. E aí você consegue fazer essas transformações na sua vida. Fui tomar uma respiração aqui, mas já voltei. Então, quando eu comecei a conhecer, sobre Jesus, sobre o que a Fabiane trazia, todo mundo que conhece ela pessoalmente, eu não sei se você tem oportunidade, se você é daqui da cidade, nós somos de Lagoa Santa, Minas Gerais. Eu acredito que esses vídeos eles vão alcançar o mundo, mas se você tem a oportunidade de estar aqui e quiser conhecer pessoalmente, quando você conhece Fabiane, você sente Cristo nela, você sente como ela é uma pessoa
usada mesmo por Deus para poder estar orientando, né? Tipo assim, dando um caminho para as pessoas que estão perdidas, assim, mostrando, não dando, mas mostrando o caminho. E Jesus começou nesse período, né, a falar comigo. Eu comecei a perceber as coisas que as coisas que eu tinha vivido foram por minhas próprias escolhas. Que quando a gente está nessa confusão, né, principalmente eu tive muitos conflitos em relacionamentos, eu tive muitos relacionamentos abusivos, relacionamentos ruins com parceiros, né, relacionamentos com pessoas no geral também, muitas brigas em casa, briga com os irmãos, familiares, não tinha amigos, né, porque eu não conseguia ter uma gestão das minhas emoções. E tudo isso eu fui aprendendo dentro do Restauração, com a facilidade que a Fabi traz a palavra de Deus, uma palavra forte, sábia, né, com muita sabedoria, mas uma palavra de uma forma leve, um jeito de falar de uma forma que você se encaixa no seu dia a dia, na sua rotina, e você consegue compreender. Né? Tem muitos lugares que a gente frequenta que tem uma palavra bonita, mas é difícil de você encaixar ela na sua vida. E o jeito que a Fabiane prega é uma forma fácil, limpa, uma forma assim, humilde mesmo, assim como Cristo também pregava, né? Quando nós lemos os livros do Evangelho, né, de Jesus, nós percebemos que Cristo era um homem muito humilde, e né, uma coisa assim que eu acho muito lindo nele, assim, quando os fariseus falaram para ele que vocês se sentam com republicanos e esse, tipo assim, eles quiseram dizer essa ralé, e ele disse assim, mas são esse povo, ele disse, esse povo que precisa de cura, eu estou aqui por essas pessoas, porque são as pessoas que estão feridas, que estão com a alma machucada, que passaram muitas dificuldades na vida, né? Essas pessoas, assim como eu era, e assim que talvez você seja, que estão precisando desse apoio, precisando de sentir o amor de Deus, sentir o amor de Cristo. E às vezes em alguns lugares não é pregado com tanta alegria, com tanta facilidade, como para mim foi mostrado no Restauração. Né? Nesse caminho eu consegui transformar várias áreas da minha vida. Eu tive uma mudança de mente muito grande, né? Assim como Deus promete lá em Romanos 12:2, que Ele fala que Ele nos dará uma mente renovada. Então eu consegui ter essa renovação da minha mente. Eu tinha muitos pensamentos obsessivos, assim, que eu não tinha paz na minha cabeça, eu não tinha paz para fazer nada, eu não conseguia ter foco em nada, eu não conseguia persistir em nada. Tudo que eu começava eu parava, eu largava para lá, não dava continuidade. Minha mente era muito confusa, eu ficava o dia inteiro pensando, às vezes arquitetando brigas, às vezes pensando coisas assim que não faziam sentido. Por que eu ficava ali perdendo meu tempo o tempo inteiro dentro da minha mente e não produzia nada no nosso mundo aqui, porque eu ficava presa nesses pensamentos. Então, Jesus trouxe essa libertação para minha mente, né? Eu aprendi a orar, que era uma coisa que eu não tinha aprendido, né? Eu não sabia a importância da oração. Eu aprendi a pedir a Deus, eu aprendi a louvar a Deus também, porque eu também era uma pessoa que só pedia, e a Fabi falava, né? Você não pode só pedir, você tem que adorar e tal, e eu não sabia, não era porque lá em Oséias fala assim, o meu povo padece por falta de conhecimento, e era justamente isso, eu não sabia, e da forma que tinha sido me ensinada, era uma forma muito neutra. Na fé onde eu cresci, a gente não tinha contato com o mundo espiritual, era só não tinha essa conexão assim, eles não falavam assim, que o Espírito Santo estava dentro da gente, que o Espírito Santo conversava com a gente. Então eu aprendi muita coisa, comecei a viver experiências muito lindas, assim, Deus me deu muitas e ainda me dá hoje, né, nos dias de hoje, muitas experiências lindas com Ele. Hoje eu consigo identificar a voz do Espírito Santo. Eu vejo transformação em todas as áreas da minha vida. Eu não tenho... Se eu fosse ficar aqui falando, eu poderia contar para vocês histórias que são mais de 2 anos, né?
acompanhando Restauração, então eu poderia contar inúmeras histórias para vocês, mas uma história que eu quero deixar aqui falada para finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito grande, uma vez que quando eu comecei no Restauração, como eu tinha essa fé, né, tão forte dentro de mim, dessa outra religião que eu tinha frequentado até os meus 15 anos, eu tinha aquilo muito impregnado, porque foi na minha infância, né? A infância é uma coisa que impregna muito na gente. E eu ficava pensando assim, gente, será que eu tô sendo enganada? Será que esse negócio que uma voz fala comigo e essa voz é de Deus? E tipo assim, será que eu tô louca? E aí a Fabi sempre falou muito assim, que Deus usava pessoas para falar com a gente, para trazer promessas, né, para trazer refrigério para o nosso coração. E eu não acreditava. Se uma pessoa falasse comigo assim na missa, Deus mandou te falar, meu coração fechava na hora, eu ficava surda. Porque eu pensava assim, quem que esse ser humano acha que ele é para falar comigo, que Deus está falando comigo através dele? Então, tipo assim, que ele acha que ele é para estar sendo usado por Deus. E eu lembro que a Fabi batia muito nesse ponto, né? Que ela ouvia a voz do Espírito Santo e tal. E eu ficava assim, muito cabreira, assim, olhando pra ela, assim. E tentando entender aquele amor que ela falava que sentia, né? E hoje eu sei que realmente ela sente, porque eu sinto o amor dela. E eu também sinto muito amor por ela. Mas eu ficava tentando entender, né? Tipo assim, como... como assim ela, né, me ama? Tipo, me vê uma vez na semana e me ama. E nisso, ela falando que Deus usava pessoas para falar com a gente, etc. E nisso, eu estava num local aqui na minha cidade, na Lagoa, e eu falei com Deus, eu lembro perfeitamente desse dia, eu falei, Deus, e eu estava orando em voz baixa, porque eu tinha aprendido que quando você fala, o diabo pode escutar e usar pessoas e situações para persuadir. Então eu não falei com a minha boca, porque eu lembrei desse conhecimento que eu aprendi lá na outra fé, onde eu frequentei durante a minha infância até a adolescência, e falei em pensamento, Deus, se o Senhor realmente usa pessoas para falar com a gente, me mostra isso. E eu lembro que nesse dia, o local que eu estava vazio, não tinha ninguém, e do nada apareceu uma senhora, e eu não vi ela chegando, porque eu estava concentrada assim, de olho fechado, e ela colocou a mão no meu ombro e falou comigo assim, oi, tudo bem? Eu falei, tô bem. O primeiro pensamento que eu tive é, por que essa dona está atrapalhando o meu momento? E ela veio, botou a mão em mim e falou, você tá precisando de alguma coisa e tal? E eu falei, não, tô bem e tal, não sei o quê. Ela falou, tá. Ela tentou arrancar alguma coisa de mim assim, mas não conseguiu. E ela falou, menina, você me desculpa, mas eu vim aqui porque Deus pediu pra mim vir falar com você. E eu era tão descrente, mas tão descrente, que eu olhei pra cara dela e nesse momento o meu ouvido se fechou. E eu olhei pra ela e falei, ela falou, e ela ficou conversando comigo, coisa de uns 10 minutos lá nesse local, tentando arrancar de mim o porquê que eu tava ali, o que tava acontecendo, e eu não dava brecha pra ela, porque a partir do momento que ela falou comigo que Deus falou pra ela vir falar comigo, o meu coração se fechou. E eu lembro que ela repetiu várias vezes isso, Deus mandou eu vir aqui falar com você, Deus me chamou para vir aqui. E eu lembro que por último, na hora que ela se despediu de mim, isso ficou muito gravado na minha mente, ela olhou para mim e falou assim, moça, me desculpa, mas eu só vim aqui porque Deus tocou tão forte no meu coração que se eu fosse para casa, eu não ia ter paz no meu espírito. E ela era uma senhorinha já, sabe, de uns 56, 60 anos assim, ela era bem senhorinha. Ela já tinha uma postura mais assim, você via que ela não era velha, mas ela já estava com uma postura assim, de uns 60 anos. E nesse momento, eu olhei ela indo embora, ainda esperei ela indo embora e pensei, agora eu posso continuar o que eu estava fazendo, porque ela me atrapalhou nessa arrogância. E virei pra frente e continuei a oração. Eu falei, o que eu estava fazendo? Eu falei, estava orando. Aí então Deus, se o Senhor puder, por favor, me mostre. Eu fiz mostrar. Eu senti uma repreensão no meu coração, mas uma repreensão tão grande, tipo assim, né? Olha o nível que você é descrente, eu estou te mostrando e você não está acreditando. Nesse dia, foi assim, eu pedi perdão para Deus, né, pelo meu nível de descrença, mas foi uma libertação. E depois desse dia eu passei realmente a acreditar e eu comecei
a vivenciar muito mais experiências com Jesus, né, com Deus, e comecei a buscar muito, a ler muito, porque eu não queria mais ficar só ouvindo o que as pessoas me diziam, eu queria ler a Bíblia e entender. Então eu tenho hoje o meu momento de oração, né, com Deus de manhã, o meu momento de ler a Bíblia. Eu oro durante o dia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Deus fala muito comigo, me usa em momentos para mim poder falar com pessoas. Eu posso sentir assim, né, na Bíblia fala os gemidos, né, do Espírito Santo no meu coração para mim falar alguma coisa. Então assim, para mim o Restauração ele foi um lugar que eu me encontrei mesmo, que modificou a minha vida. E só tenho a agradecer a Fabiane e a Deus mesmo, por Ele ser tão misericordioso com nós, né? Mesmo quando nós erramos. E eu posso dizer que eu errei muito, e mesmo assim, hoje eu me sinto limpa, me sinto curada, me sinto filha, me sinto amada, e sinto também que Deus tem um propósito lindo para minha vida e que eu posso usar a minha história teve muito sofrimento por erros que eu mesmo busquei para ajudar outras pessoas. E eu espero de coração que esse vídeo possa também ajudar você, que os vídeos da Fabiane cheguem em seu coração e entrem, e que Cristo possa te restaurar e mudar a sua vida, e que Ele possa te mostrar que tudo se faz novo e que você não precisa viver a vida que você viveu até hoje, que você pode ser uma nova criatura. E eu te peço de coração uma coisa que foi muito conflituosa para mim. Eu acho que todo mundo que passou por poucas e boas nesse mundo também tem esse conflito, que são o julgamento das pessoas. Que você não se importe com isso, que você siga a sua vida, que você saiba que quem precisava te perdoar, quem precisava te julgar, já te julgou, já te perdoou, e que você não deve satisfação para ninguém, que você pode começar a fazer diferente, que você pode fazer novas escolhas, que você pode hoje, agora mesmo, mudar a sua forma de agir. Por mais que você pense, eu já pensei muito isso, que as pessoas iam achar que eu estava sendo hipócrita, que eu estava fingindo, porque agora você vai na igreja e você finge ser uma pessoa que você não é. Você pode acreditar que Deus realmente, Ele restaura, Ele muda a sua vida. Você não vai precisar fingir nada, porque Ele vem mudando, vai mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o seu jeito de ser, e Ele vai te transformar. E se as pessoas queiram ou não acreditar, é um problema totalmente delas. Nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que desfrutar, apenas desfrutar dessa bênção que Deus nos proporcionou e agradecer pelo sacrifício que Jesus fez e por Ele transformar as nossas vidas, tá bom? Um beijo para vocês. Quem quiser me conhecer, eu vou deixar meu Instagram. Quem quiser me conhecer, meu Instagram é Tamissa Ferreira, Tamissa FS. Eu vou pôr aqui pra vocês também, tá bom? Um beijo.